Show! Isso aí, meus queridos. Então, tu vê, né? Agora há pouco adentramos numa outra área da física chamada eletrodinâmica, que estuda as cargas elétricas em movimento. E aí, coisas novas começaram a surgir. A gente já usava a ideia de quantidade de carga elétrica lá em eletrostática. Só que aí depois essas cargas começaram a se deslocar dentro dos fios, né, dos condutores. Pode ser sólidos, líquidos ou gasosos. Nos sólidos só os elétrons se mexem. Nos líquidos, cátions e ânions. E nos gases, cátions para um lado, elétrons para os outros. São os agentes transportadores de carga. Para calcular a intensidade de corrente elétrica, basta pegar a quantidade de carga e dividir pelo tempo. Coulomb por segundo, ampere. Quando nós temos um circuito elétrico, vale a pena lembrar que o pessoal antes achava que as partículas que se deslocavam no fio eram positivas, por isso que até hoje a gente diz que o sentido da corrente elétrica é do mais para o menos. Porém, com a descoberta dos elétrons, nós descobrimos que a corrente elétrica verdadeira é o sentido oposto. Neste caso, foi sentido horário para a corrente elétrica verdadeira e anti-horário para a convencional, mas bastaria trocar a polaridade do circuito que isso se modificaria. A resistência elétrica de um resistor ônico, a tensão aplicada a ele e a corrente elétrica que o percorre estão relacionadas pela seguinte relação: R igual a V sobre I, que é a própria definição de resistência elétrica. E a primeira lei de Ohm nos afirma que resistor ônico apresenta resistência constante. Esta é a primeira lei de Ohm. Eu poderia traduzir mais bonitinho. Um resistor ônico tem corrente elétrica que o percorre diretamente proporcional à tensão aplicada a ele. Vimos também a segunda lei de Ohm, que diz que a resistência elétrica de um condutor depende diretamente proporcional do seu comprimento e inversamente proporcional da área da seção. E também depende do material, representado pela resistividade. Agora, eu não lembro de ter falado para vocês o que era condutância e condutividade. Falei? Não, né? Então anota algo novo aí, ó. Novo. Condutância. Condutância é justamente o inverso da resistência. Se resistência é V sobre I, condutância em alguns materiais vem como G. É I sobre V. Quanto maior a resistência, menor a condutância. E vice-versa. Condutância a gente vai medir em Siemens. Condutância que seria ampere por volt. Ampere por volt, a gente vai chamar de Siemens. S maiúsculo. Tem mais um N aí, eu não sei onde é que é. Tá errado isso aí. Dizem que o Deus Google sabe tudo. Siemens. Tem um M ali a mais. Siemens. Siemens. Acho que ele não quer hoje. Siemens. Estava certo, cara. Tá certo. Não, tem um E ainda mais ali. Tem um E, eu errei. Desculpa. Virou uma marca, né? Mas graças aos patriarcas aí, né? Os primeiros, que eram gênios, desenvolveram algumas coisas, os netinhos vão até hoje, né? Siemens, era para ser um E ali, tá? S-I-E-M-E-N-S, Siemens. Todo mundo tem alguma coisa com essa marca em casa, mesmo que não saiba. Algum componente elétrico aí da tua vida é Siemens. Beleza. Então tu vê, é muito raro aparecer esse tipo de coisa no vestibular, né? Mas eu, quando fiz meu terceirão, me falaram em Siemens, nem aqui na China. Se aparecesse isso, me borrar todo, eu nem sabia o que estava falando. Então tu vê, né? O inverso da resistência, esta é a definição de resistência elétrica. A condutância é o contrário. E se existe a resistividade, é porque também existe a condutividade.
que resistividade é ohmmetro, então condutividade poderia ser ohmmetro na menos 1. Ou a gente poderia acrescentar o Siemens nessa ideia aí também. O material com a menor resistividade é a prata, portanto o material com a maior condutividade é a prata, porque o cara que tem a menor resistividade tem a maior condutividade. Então não custa, né, citar que existem essas duas grandezas, condutividade e condutância. Outra, eu poderia reescrever, né, essa definição aqui, né? Eu poderia, então, em vez de usar V igual a R vezes I, eu poderia escrever de uma outra forma essa lei, né? Eu poderia escrever que I é igual a G vezes V, certo? Então, se tu vê esse tipo de equação na tua vida, não precisa se apavorar. É, na verdade, o V igual a R vezes I disfarçado, isso aí. Nada demais. Então tá, primeira coisa nova que eu te apresentei, né? Um detalhezinho. No exercício de hoje nós revisamos que essa fórmula só serve para corrente constante. Se a corrente for variável e tu quiser achar a quantidade de carga, tu calcula a área embaixo do gráfico. A área embaixo do gráfico é a quantidade de carga. Área. Isso nós revisamos no exercício de hoje. Também vimos que tem associação em série, que é um resistor que vem depois do outro. E se eu quiser achar o resistor equivalente, nesse caso é só somar os resistores. Vale lembrar que na associação em série, a corrente elétrica em cada resistor é a mesma. Então I1 é igual a I2, é igual a I3, que é igual ao I equivalente. Porém, a tensão elétrica fica dividida um pouco em cada resistor. Já na associação em paralelo, as saídas dos resistores têm que estar conectadas. Resistor R1, resistor R2, resistor R3, a saída desse está conectada na saída do outro, ó, aos pares. Conectou, então ficou em paralelo. Na associação em paralelo, a tensão é a mesma em todos os resistores, inclusive no resistor equivalente. Mas a corrente elétrica é dividida. A corrente elétrica no resistor equivalente é a soma das correntes elétricas individuais em cada resistor. Da mesma forma, na associação em série, a tensão elétrica no equivalente é a soma das tensões elétricas. Então, a corrente é a mesma, a tensão é dividida. Associação divisora de tensão. A tensão é a mesma, a corrente é dividida. Associação divisora de corrente. Para achar o resistor equivalente na associação em paralelo, a gente faz a soma dos inversos para achar o inverso do resistor equivalente. E depois a gente inverte a equação para determinar o resistor equivalente. Foi até aí que a gente viu mais ou menos, não? Certo? Cheguei a falar potência também, mostrar a ideia de potência. Outra coisa nova então. Primeiro foi um detalhe novo, né? Saber que existe a ideia de condutância e condutividade. Pelo nome tu sabe, né, que condutância é o inverso da resistência e condutividade é o inverso da resistividade. Outra coisa nova então aqui, ó, potência elétrica. Potência elétrica. Toda a ideia de potência na física, meus amigos, vem da ideia original, energia sobre tempo. Toda a potência na física vem dessa definição. Definição. Então, potência elétrica também tem que surgir disso. Eu te mostrei há algum tempo atrás aí que energia elétrica, mais chique chamar de energia potencial elétrica, é muito parecida com a lei de Coulomb, só que as cargas não estão em módulo e a distância não está ao quadrado. Acabei de revisar contigo a ideia de intensidade de corrente elétrica. Isso aqui veio da eletrostática, pode ver a dedução, veio da forma do trabalho. E nós também vimos que potencial elétrico é K vezes Q sobre D. K vezes Q sobre D. Então olha o que eu vou aprontar. Potência elétrica, energia. Se é energia elétrica, então eu posso transformar essa energia em K vezes carga 1 vezes carga 2 dividido pela distância. Só que isso está dividido pelo tempo. Isso vai dar uma divisão de fração, que é a primeira vezes
inverso da segunda. Quando eu inverter a segunda fração, eu vou perceber que o tempo fica dividindo, fica no denominador. Só que nós sabemos que carga sobre tempo é I. Carga sobre tempo é I. Eu posso rearranjar aquela expressão lá, né? Eu posso dar uma modificadinha de nada naquela expressão para ela ficar assim, ó. Potência é igual. Eu vou botar esse Q em cima do T ali, eu tenho o direito de fazer isso. São números que estão se multiplicando, né? Nós sabemos que Q sobre T é I. I. E K vezes Q sobre D é a definição de potencial elétrico, olha lá. Por isso que eu posso trocar isso aqui por V. E aí está. É por isso que potência elétrica é V vezes I. Eu fico magoado quando eu lembro quando eu estava no teu lugar aí, porque não me mostraram essa ideia. Simplesmente me empurraram boca abaixo. Nave potência elétrica é V vezes I. Eu odeio coisas do além. Tu vê, né, cara? Era só o cara ter me explicado. Eu já estava começando a aprender eletrostática, né? Se tivesse me lembrado que tem energia potencial elétrica, bom, que tempo dá para dar uma rearranjada na fórmula. E aí surgem duas equaçõezinhas diferentes nessa dedução. A equação do potencial elétrico e a equação da corrente elétrica. Só que nem toda questão de eletrodinâmica tem o V e o I para calcular a potência. Não custa, né? Não custa. V volts, corrente ampere. Então volt ampere não é volt por ampere, tá? Volt ampere é o mesmo que watt, que é joule por segundo. Então watt, a unidade de potência, watt, que é joule por segundo. Joule por segundo, não custa. Se eu pegar a fórmula V igual a R vezes I, a definição de resistência elétrica, e substituir na outra, surgem dois filhotinhos. Do amor entre essas equações surgem dois filhotinhos. Colocando no lugar do V, R vezes I, fica R I ao quadrado. Fórmula que pode nos ajudar muito a resolver algumas questões aí de cabeça, inclusive. Isolando o I, fica V sobre R. V vezes V sobre R fica... Obrigado! Só queria ver se tinha alguma alma me acompanhando ainda. V ao quadrado sobre R, muito obrigado! Então tu vê, né? De eletrodinâmica novo, eu só te apresentei a ideia de condutância e a ideia de condutividade, fiz uma revisão a toque de caixa e te mostrei de onde é que vem a potência elétrica. Te mostrei as três equações da potência elétrica que nós vamos usar. Certo? Aí na próxima aula a gente fala um pouquinho mais. Eu quero ver se hoje eu falo já de gerador e receptores elétricos para ti. Aí nós vamos ter dado uma avançada boa em eletrodinâmica. Show de bola! Obrigado pela paciência e pela atenção. Daqui a pouco estamos juntos.